Boa tarde, pessoal. Nessa aula de hoje, nós vamos estar fazendo, um resumo de tudo o que a gente viu, uma boa parte, não tudo, do primeiro bimestre, mais especificamente dos últimos capítulos, tá? Vamos iniciar aqui pelo capítulo 5, que vai falar sobre Fernando Pessoa, e seus ortônimos, né? Alberto Caeiro e Ricardo Reis. A gente vai entender quem era esse autor e quais as suas principais obras, né? Lembrando que Fernando Pessoa, ele foi um dos maiores escritores português modernista, tá bom? Fernando Pessoa é considerado um dos mais originais nomes da literatura portuguesa. Ele é um dos escritores mais importantes do modernismo português. Ele é conhecido por escrever utilizando o recurso dos heterônimos. O que seria esse recurso dos heterônimos, pessoal? É quando ele cria escritores, por exemplo, tem escritores, autores, que não têm vida própria, que são personagens criadas por Fernando Pessoa. Então, ele é um autor que ele utiliza muito essa forma, entendeu? Da literatura. Por exemplo, temos aqui um dos seus, né, dos seus heterônimos, Alberto Caeiro. Se você for ver, você vai perceber que Alberto Caeiro tem uma biografia toda sobre a vida dele, onde nasceu, onde morreu, o que escreveu, como era, entendeu? Só que é uma pessoa que realmente não existiu. É um personagem criado por pessoa, entendeu? Então ele tinha muito essa facilidade de criar, de produzir dessa forma, né? Isso fez com que ele se destacasse mais ainda dentro da literatura. Ele também assinou as suas obras com o seu próprio nome, né? Produzida pelo seu ortônimo. Sua poesia é classificada em duas fases: a poesia lírica e a poesia saudosista. Nas obras de Fernando Pessoa são muito comuns a musicalidade e a subjetividade, além da metalinguagem, intertextualidade, principalmente, os temas saudosistas. Ele aborda muito em suas obras. Ele criou uma série de personalidades que foram os heterônimos, e cada heterônimo, cada personagem, cada autor desse que ele criou, que esses autores, eles escreviam textos, né? Eles produziam também, entendeu? Então, é um recurso muito interessante dentro da literatura, essa forma como Pessoa, trabalhava, como ele escrevia suas obras. Muito se discute sobre a pretensão dele. Por quê? Porque aqui a gente vai estudar só alguns heterônimos dele, os principais. Só que dizem que são muitos e muitos, né? Ele possui uma multiplicidade enorme de heterônimos. Um dos que a gente vai ver aqui primeiro, dos heterônimos, é Alberto Caeiro. Ele é considerado o mestre dos outros heterônimos, das outras personagens criadas por Fernando Pessoa. Até Pessoa também o considera como mestre. Alberto Caeiro, ele é um paganista, pensa de forma simples e sem questionamentos. Seu espaço único é a natureza. Temos também Ricardo Reis. Ricardo Reis, ele utiliza um estilo refinado na forma poética. Ele oscila entre a frieza e o controle emocional, certo? Aí no capítulo 6 a gente vai estar estudando mais dois heterônimos de Fernando Pessoa, que é quem? Álvaro de Campos e Bernardo Soares, né? E Álvaro de Campos, ele é considerado um dos heterônimos mais conhecidos de Fernando Pessoa. De todos os heterônimos, de Pessoa, Álvaro é o único que evoluiu mais ainda nas suas obras. Por exemplo, a poesia dele, ela é dividida em períodos, em três períodos. E cada período ele possui uma característica própria. Porque assim, os outros autores escreveram também, tiveram seus textos, suas poesias, só que nenhum foi tão adiante quanto, se destacou tanto quanto Álvaro de Campos. Tanto é que Álvaro de Campos, a sua poesia, teve essa divisão.
certo? A primeira fase da poesia dele é conhecida como decadentismo. Essa primeira fase traduz-se por sentimentos de tédio, enfado, náusea, cansaço, abatimento e necessidade de novas sensações. Então, nesse primeiro momento, ele abordava esses temas dentro da sua poesia, tá? Um cansaço, uma tristeza, uma depressão, um abatimento. Na segunda fase é o futurismo sensacionismo. Essa fase sensacionista é composta por poemas de acentuada vitalidade. Durante esse período, Álvaro de Campos expressou paixão pela mecanização da vida, pois vislumbrava na civilização moderna. Ele abordou mais as questões da vida moderna, da tecnologia, da mecanização nessa segunda fase. E na terceira fase, que é conhecida como intimismo, ele é acometido pelo desânimo, né? Aí é uma fase, a terceira, que ela já parece muito com a primeira. Ele vai ter o quê? Sensações lá da primeira fase, o desânimo, a tristeza, né? A frustração. Como consequências, ressurgem temas relacionados ao sono, ao cansaço, à desilusão, né? À revolta e ao senso da inadaptação à sociedade. Outro autor que se destacou, né, também, outro heterônimo, né, personagem criado por Fernando Pessoa, foi Bernardo Soares. Segundo Pessoa, Bernardo Soares, lá na biografia que Fernando Pessoa criou, né, para esse personagem, dizia que ele era um empregado, um ajudante de guarda de livros na cidade de Lisboa. E sua obra é uma espécie de diário ou de caderno de notas. A obra de destaque dele é o livro Desassossego. Esse livro retrata temas como angústia, né, tédio e saudades da infância, ok? Então, pessoal, aí a gente viu que um pouco sobre Fernando Pessoa, tá? E seus heterônimos, um autor maravilhoso, riquíssimo, né, de obras brilhantes, e eu aconselho você estar dando mais uma aprofundada no material, no livro. Qualquer dúvida você já sabe, tá? Chama lá no WhatsApp. Então, a gente, saindo de Fernando Pessoa, a gente vai entrar no modernismo no Brasil, né? A geração de 22, fase de destruição. O desenvolvimento da primeira fase do modernismo está ligada à atmosfera em São Paulo, cidade onde aportaram os ideais revolucionários das vanguardas, né? Vale ressaltar também que os principais artistas modernistas do Brasil eram membros importantes da burguesia paulista. Então, esse desenvolvimento do modernismo, ele coincidiu com as transformações que estavam ocorrendo em São Paulo, né? Principalmente as transformações no que diz respeito à tecnologia, à indústria, né? Que São Paulo passou de um lugar, né? Uma região mais interiorana para se expandir, né? Com o advento da tecnologia, a cidade era só desenvolveu e com isso a literatura também foi se desenvolvendo, né? E esses membros que participavam, né, que estavam ali em luta para mostrar essa literatura diferente, eram pessoas da burguesia, né? Eram pessoas ricas, e isso aí contribuiu mais ainda para o desenvolvimento do modernismo no Brasil. De que forma? Por eles terem condições financeiras, eles viajavam muito para fora do país. Então, eles traziam o quê? As ideias de lá. Eles viam as coisas diferentes, as inovações e tudo que era de diferente, de moderno, eles queriam, né, trazer aqui para o Brasil, que foi o que aconteceu. E aconteceu como? Como iniciou? Com a Semana de Arte Moderna, em 1922, né? Essa semana, ela era a comemoração, nesse período, do centenário da independência do Brasil. Nesse período, estavam se comemorando o centenário. Então, eles resolveram realizar no Teatro Municipal de São Paulo a Semana de Arte Moderna. Esse grupo foi formado por artistas plásticos, poetas e músicos pertencentes à elite paulista. Eles organizaram uma série de exposições e apresentações.
Como a gente já viu, já estudou bastante sobre a Semana de Arte Moderna, ela não foi bem aceita, entendeu? Por quê? Porque as pessoas elas já estavam acostumadas com aquele modelo de literatura, tipo a romântica, tipo aquela coisa mais, como é que eu posso dizer, mais amena, mais tranquila, mais bela, entendeu? Aquela coisa mais perfeitinha. Quando entrou o modernismo, com a Semana de Arte Moderna, foi um choque. Por quê? Porque eles apresentaram muitas coisas novas e diferentes, que o público ainda não estava, digamos que, aberto a tantas mudanças e transformações, entendeu? As pessoas estavam acostumadas em um modo de literatura, em um modo, né, de vida. Então, quando eles começaram a exibir músicas, né, que já estavam além daquele tempo, pinturas, né, esculturas, poemas, porque o modernismo, o nome já diz, é algo moderno, entendeu? É algo mesmo que choca a pessoa que não tem aquela mentalidade aberta para aceitar aquilo. Então, eles foram o quê? Muitos, eles foram vaiados, né? As pessoas criticaram muito. Essa Semana de Arte Moderna ela não teve uma boa aceitação, entendeu? Porque as pessoas não estavam ainda preparados, como se não estivessem preparados. Mas com o tempo, né, foram se adequando, tá bom? Mas para eles foram um choque, né? Foi um choque quando eles viram tudo isso de novo, de diferente. Nesse período também surgiu o quê? Né, pós Semana de Arte Moderna, os manifestos e revistas. Mesmo com o encerramento do evento da Semana de Arte Moderna, as agitações ideológicas ainda continuaram, estimulando assim a organização de manifestos, revistas periódicas, né, de alcance nacional. Temos a revista Claxon, que ela tinha uma publicação inovadora, né? Começava essa publicação diferenciada desde sua capa, né, até o conteúdo que ali estava presente. Grandes nomes do modernismo colaboraram com essa revista, como Mário de Andrade, Manuel Bandeira e muitos outros autores. Na primeira edição dessa revista, era nítido seu compromisso com a modernização literária. Então, essa revista, ela teve o objetivo principal de expandir ainda mais essas ideias modernistas, né? De abordar ainda mais essa literatura. Teve também, nesse período, né, pós-1922, a Poesia para o Brasil, que foi o que? Um manifesto publicado por Oswald de Andrade. Esse manifesto reivindicava uma linguagem natural e conclamava uma originalidade nativa. Nesse período surgiu também outros manifestos, como o verde-amarelismo e o antropofagismo, tá bom? Que são outros manifestos que ocorreram após 1922. E como era essa linguagem do modernismo? De que forma? Porque assim, a gente estudou em algumas escolas literárias lá atrás, por exemplo, o barroco mesmo, tinha uma linguagem muito difícil, muito rebuscada, né, muito bem organizada, elaborada. O romantismo tinha uma linguagem muito bela, muito bonita, né, todo cheio de enfeite, de figuras de linguagem. E o modernismo, como era essa linguagem, né? No modernismo, eles não tinham essa preocupação com os padrões formais da língua portuguesa, não, entendeu? Eles eram despreocupados com isso. A linguagem, ela era coloquial e espontânea. Muitos escritores, eles escreviam, né, seus textos, as palavras, da mesma forma, né, que elas eram ditas. Então, eles escreviam do mesmo jeito que se falava, a palavra era escrita, tá bom? Então, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, que é só um apanhado geral dos últimos capítulos, tá bom? Dos 3 últimos capítulos do primeiro bimestre. Semana que vem, a gente vai estar continuando os assuntos do segundo bimestre e com correções das atividades da aula que já estava lá postado. Lembram daquela aula? E essas atividades que a gente ainda não corrigiu, relacionadas ao primeiro bimestre, algumas questões, alguma coisa, a gente vai corrigir quando a gente retomar para as aulas presenciais, como uma forma de estarmos vendo mais uma vez o conteúdo e tirando dúvidas novamente, tá bom?
Pois tchau, tchau, um abraço.